O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita de panetone e de chocotone. E o Culinária em Casa de hoje vai oferecer esses panetones para Carol Silva. Carol Silva falou: Lu, manda um beijo para mim. Beijos do Culinária em Casa para você, Carol. Muito obrigada por curtir o Culinária, tá? Você falou: tô inscrita. Obrigada, seja bem-vinda. Todos vocês, sejam bem-vindos ao Culinária em Casa. Você não deixou da cidade que você é, mas eu dando um beijo para você e para todo mundo da sua cidade, tá bom, Carol? Beijos e continua comigo. Para a receita de hoje, nós vamos precisar de forminhas de panetone. Vamos usar as que eu comprei, mas também vamos utilizar as que a gente fez aqui no canal. Vamos usar 600 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar, 200 gramas de uvas passa, 200 gramas de frutas cristalizadas, 150 gramas de chocolate em gotas forneável, uma colher de sopa de essência de panetone, 4 gemas, 50 gramas de fermento biológico, de fermento para pão, 100 gramas de manteiga ou margarina, uma colher de café de sal. Vamos precisar também de meio copo desses aqui, olha, de requeijão, de água morna, morninha, gente. Farinha para abrir a massa se necessário, tá bom? Talvez não precise. E aqui eu tenho um copo com uma colher de sopa de açúcar e 3 gotinhas de essência de panetone. Pra quê? Pra gente umedecer tanto as uvas passas quanto as frutas cristalizadas. Tem gente que umedece com rum, mas eu prefiro umedecer com essa caldinha que eu faço. Então a gente já vai começar fazendo isso. Então já vamos direto ao preparo, começando molhando as frutas. Então nós vamos umedecer as frutas dessa forma aqui, ó, com a água. Porque enquanto a gente vai preparando a massa, essas frutas vão ficando hidratadas, porque elas são secas. Olha, esse é um dos segredos, gente, para o nosso panetone não ficar seco. Geralmente a gente faz aquele panetone, ele fica seco, sem graça, não é? Ó, pronto, deixa assim, já vai umedecendo. E nós vamos fazer isso também com as frutas cristalizadas, olha. Aí você vai falar assim pra mim: Lu, mas e se eu quiser fazer só panetone com essa receita? Se você quiser fazer só panetone com essa receita, então você vai fazer da seguinte forma. Você vai colocar 350 gramas de frutas cristalizadas e 350 gramas de uvas passas, tá bom? Esquece o chocolate, se for só o panetone. Ah, e se for só o chocotone? Aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar 750 gramas de chocolate, desses aqui, olha, eles são essas gotinhas que são forneáveis, esses aqui vão ao forno, tá bom? Então é só isso que muda, só vai mudar a quantidade. Agora vamos à nossa receita do nosso panetone. Aqui nós vamos deixar as frutas hidratando. Aqui na bacia nós já vamos fazer uma cavidade e vamos colocar os ovos. Esse ovo tá assim, gente, porque eu retiro a pele dele, tá? Pra não ficar com cheiro. Eu não gosto do cheiro, então eu retiro a pele. Ou você pode retirar a pele, ou você pode peneirar. A manteiga. Aqui no açúcar, olha, a gente vai colocar o fermento e o sal, para que ele já vá derretendo aqui. A reação química aqui já vai fazer com que ele derreta. Olha, agora aqui no meio nós vamos colocar a água morna. O nosso fermento já dissolveu. Olha, nós vamos acrescentar ele aqui. E agora nós vamos amassar o nosso panetone. Essa aqui já é a massa do nosso panetone. Agora eu vou colocar a essência de panetone, uma colher não muito cheia, gente, porque é forte essa essência. Olha.
Assim tá bom, não muito cheia. Essa receita aqui vão dar 2 panetones de meio quilo, tá bom? Agora, nós vamos passar a massa pra tábua, olha, uma massa molinha, tá vendo? Bem facinho de manusear, ó. E nós vamos dividir ela em 2, pra fazer os 2 panetones. Nós vamos amassar ela bem primeiro pra misturar bem os ingredientes, tá bom? Gente, olha, as massas já estão prontas. São 2 massas, olha. Se você quiser maior quantidade, você só dobrar a receita, tá bom? E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer primeiro de chocolate, o chocotone. Então, a gente vai abrir assim a massa. Vai colocar o chocolate. Nós vamos amassar. Para que fique chocolate no chocotone inteiro. Essa massa aqui, você deve estar pensando, nossa, Lu, mas é pouca massa, mas vai crescer bastante. Vai fazer um panetone bem grandão. Se você quiser que a sua massa pare de crescer, se você precisar sair, fala assim, nossa, eu preciso sair, não dá pra assar agora, é só você levar a sua massa à geladeira, que ela para de crescer na hora, tá bom? Então, ó, vai ficar assim. Ela vai crescer aqui, olha, por meia hora. Depois de meia hora, nós vamos pegar ela e colocar na forminha, tá bom? Então, nós vamos deixar ela aqui meia hora pra crescer. Agora, vamos fazer com essa aqui o processo de colocar as frutas. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou escorrer as frutas pra colocar na massa, tá bom? Não vai colocar com esse tanto de água, a gente vai espremer, vai colocar. Eu deixei um pouco de chocotone, até porque aqui eu tenho mais de 150 gramas. E deixei também pra colocar um pouquinho por cima na hora de fornear. Aqui eu tenho mais frutas do que eu falei pra vocês, do que eu indiquei. As frutas já não estão mais tão secas. E nós vamos enrolar fazendo o mesmo processo do chocotone. Gente, o chocotone a gente não precisou enfarinhar. Por quê? Porque ele não precisei umedecer, o chocolate é sequinho. As frutas, como eu precisei dar uma umedecida nelas, então eu vou precisar dar uma enfarinhadinha assim de leve. Não muito para o seu panetone não ficar com gosto de farinha. Só a ponto de você enrolar, ó. Pouquinho, só para você enrolar e colocar para crescer. Agora que as nossas massas estão prontinhas, eu vou colocar um plástico por cima para não ressecar. Vou colocar um pano. E aqui a gente vai esperar 30 minutinhos, porque ela vai crescer. Depois que ela crescer, nós vamos colocar na forma de panetone e vamos esperar crescer de novo. Vamos lá. Agora, vamos ver se cresceu mesmo. 30 minutinhos depois, gente, contado no relógio, tá bom? Cresceu. Se aí na sua casa, a hora que você abrir, não tiver crescido, espera mais um pouquinho, porque tem que crescer. Às vezes, por causa da temperatura do ambiente, não cresce, mas essa massa tem que crescer em meia hora, tá bom? Vamos lá, olha. Olha que lindo que já está. Olha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar mais uma amassadinha nela, porque ela vai ter que crescer 2 vezes, tá bom? Pra que fique uma massa bem macia, porque massa de panetone nem é bolo, né, gente? Nem é pão, é massa de panetone. Então, a gente vai dar mais uma amassadinha nela, pra ela crescer de novo. Eu não gosto de colocar muita farinha, porque a farinha, ela resseca bastante a massa. Então, só dá uma mexidinha assim, ó. Olha. Agora, a gente faz assim e eu coloco mais um pouquinho de frutas, tá bom? Ó, no meio aqui, que ela cresceu de novo.
Aí a gente faz assim, olha, fecha. É uma massa muito rica em frutas, gente. É um panetone muito bom. Um panetone desse aqui você pode vender a preço de mercado, tá bom? Ó. Essa massa aqui eu vou colocar na forma que a gente comprou. Lu, e quando que eu vou pôr pra assar? Você vai colocar pra assar quando tiver faltando mais ou menos 2 dedinhos pra chegar na borda da forma, tá bom? 2 dedinhos pra chegar na borda da forma, você pode colocar pra assar porque ela ainda vai crescer mais quando estiver no forno. Qual a temperatura? Temperatura de 180 a 200 graus. Por quê? Porque é uma massa muito cheia, então ela tem que ir assando aos poucos, ela não pode assar de uma vez, porque senão fica crua por dentro, tá bom? Se o seu forno estiver queimando por baixo, põe uma forma com água embaixo da grade, que é para não queimar seu panetone. Então agora nós vamos esperar crescer. Aqui eu vou ver mais ou menos quanto tempo vai dar, porque como eu falei pra vocês, variam muito por causa da temperatura do ambiente. Mas não vai demorar mais que 1 hora e meia pra crescer essa massa, tá bom? Então aguarda que quando tiver crescida, eu volto pra falar com vocês. Com o chocotone é a mesma coisa, a gente vai juntar. Olha, já que ela cresceu bem, a gente vai colocar mais um pouquinho de chocolate. Porque, gente, o gostoso mesmo são os recheios, né? Essa massa também, pra quem não gosta, que gosta só do gostinho do panetone, não gosta de recheio, nem de frutas, nem de nada, só a massa também fica uma delícia. É só colocar pra crescer e pôr pra assar. Lu, mas eu não tenho forma, eu não tenho paciência pra fazer. Faz na forma de pudim, faz na forma de pão, que fica bom também. Pronto, agora faz assim, olha. Ou faz com uma mão só, do jeito que você quiser. O importante é que a massa fique bem redondinha, olha. Agora a gente vai colocar aqui nessa forminha que a gente preparou aqui no Culinária em Casa. Eu preparei uma massa para 2 panetones. Porque se eu tivesse mais massa, eu ia assar aqui, ó, também. Na latinha, que eu também ensinei aqui no Culinária como é que a gente faz. Para ter uma latinha dessas, a gente coloca aqui a massa aqui dentro. Até aqui mais ou menos, 3/4 da lata de massa. Espera crescer até 2 dedinhos da borda. Depois põe para assar. Também dá para fazer panetone, tá bom? Que se não tem nenhuma das duas, mas tem a caixinha de leite. Lembra? Eu deixei aqui a receita pra vocês. A caixinha de leite. Corta a caixinha de leite, faz na caixinha de leite. Gente, forma não vai ser o problema pra fazer o seu panetone. Agora a gente vai esperar crescer. Gente, olha, deu mais ou menos 40 minutos que está crescendo, mas já cresceu o suficiente pra colocar pra assar. Agora eu vou levar pra assar. Meu forno está pré-aquecido já há 5 minutinhos, numa temperatura de 180 graus. Eu vou assar numa temperatura de 180 graus, porque eu acho 200 graus forte, já que é uma massa que é cheia de recheio por dentro e ela tem que assar bem por dentro, tá bom? E antes de levar para assar, eu vou colocar um pouquinho mais de fruta aqui por cima, por quê? Porque ele vai crescer, gente. Aí, na hora que ele crescer, essas frutas vão entrar, tá bom? Um pouquinho de fruta e um pouquinho de uvas passas. Não amassa só a massa, vamos levar assim pro forno e vai ficar lindo o nosso panetone. Vamos lá. Gente, olha, 45 minutos de forno, tá bom? Agora eu vou retirar, vou esperar esfriar e vou cortar para vocês verem como ficou por dentro. Está prontinho o nosso panetone, o nosso chocotone. Agora eu vou cortar pra gente ver como ficou por dentro. Vamos lá. Agora eu vou partir para vocês verem como ficou por dentro. Eu vou partir primeiro o chocotone, ele ainda tá morninho. Olha a maciez. Vocês viram a forminha, gente, que funciona. Olha essa massa. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso. É uma massa de panetone. Não é uma massa nem de bolo e nem de pão. É massa de panetone mesmo, gente. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Que delícia. Eu vou até experimentar, que eu amo.
E o chocolatinho crocante. Delicioso. E agora eu vou cortar o outro panetone mesmo para vocês verem como fica por dentro. Também tá bem quentinho ainda. Melhor deixar para partir quando tiver mais frio. Olha, gente. Olha isso. Tá vendo? Ele está quentinho, mas você vê que é uma massa de panetone, olha. Não é uma massa de pão, nem uma massa de bolo, tá bom? Então, vocês esperem esfriar, cortem, comam à vontade com a sua família. Quem quiser vender, venda, faça um embrulho bem bonito e vende. Porque olha a riqueza desse panetone. Cheio de frutas, cheio de chocolate, qualquer um vai querer comprar. Além do que, tem a qualidade que foi você que fez. Então, você pode assinar embaixo, não é verdade? Faz, você não vai se arrepender, faz do jeito que eu ensinei, que vai dar tudo certo, tá bom? Qualquer dúvida, comenta lá que eu tiro as suas dúvidas. Gente, eu quero dar uma dica bem bacana de como vocês podem conservar esse panetone por até 2 meses sem conservante nenhum. Você vai assar o seu panetone e colocar ele para esfriar durante 20 horas em um lugar seco. Não pode ter umidade nenhuma, tá bom? O lugar tem que ser bem limpinho e seco durante 20 horas. Depois de 20 horas você embala, tira todo o ar da embalagem, fecha e você pode conservar esse panetone desta forma por até 2 meses, tá bom? Faz desse jeito que vai dar certo. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos, muito obrigada e até o próximo.